Que é isto? A noiva cadáver? O velhinho truque de esconder o resto do corpo O debaixo Evil da terra. Dead? Isto é impressão minha ou este trailer que nós estamos a ver tem duas O faixas Brain de áudio? Dead? Meu Deus. Mas isto é muito igual ao Evil Dead. Já repararam que o próprio Rupert Até no trailer temos maminhas, já viram? Pô. Mas este filme tem uns planos, tem uma coisa por demais. Abusam nos planos muito rebuscados. Mesmo à semelhança do pelo Evil menos Dead, lá está. este filme foi de certeza rated R, porque até o trailer devia ser rated R. Nesta altura as coisas eram diferentes, deixavam passar tudo. Não existia o politicamente correto, não é? Estamos a falar de 94, já não é anos 80, meus amigos, é de 94, e estamos a falar de la Morte dell'Amore, ou Cemetery Man, ou, cá em Portugal, O Homem do Cemitério. Do cemitério. Olá, meus sejam amigos. Bem-vindos ao VHS, Exatamente, o primeiro podcast de cinema chunga em Portugal. Agora temos de dizer isso, não é? Parece que existe um projeto muito semelhante a acontecer. Exatamente. Mas o nosso foi o primeiro, caraças. Exatamente, caraças. Temos meia dúzia de visualizações, mas caraças que fomos os primeiros. Exato. Mas hoje temos alguém que nos vai ajudar a aumentar as visualizações, que é novamente o Filipe Mel. Olá, Filipe. Olá, Paulo. Olá, Daniel. Tu gostaste disto, pá, voltaste. Olá. Sim, é incrível. Tive de fazer 2 viagens até cá. Mas o que também o trajeto é pequeno. Mas se da outra vez era uma obra assinada por ti, agora é uma obra que te inspirou, ou seja, já não de Michele Soavi. É uma sugestão tua. Há que dizer que eu posso dizer que eu vi os filmes que vocês tinham no vosso cadastro. Sim. E foi muito difícil escolher, portanto a minha escolha é quase aleatória, porque apetece-me falar sobre tantos filmes, mas escolhi este por algumas razões. Vamos lá começar esta conversa. Sim. Porque eu adoro este filme. Essencialmente é isto. Mas só pelo trailer percebe-se porquê. Porque tem ali uma carrada de ingredientes, de influências de filmes. Eu noto aqui, só no trailer, várias influências, inclusivamente desde o Evil Dead do Sam Raimi ou Brain Dead. Inclusivamente aqui, a cena da morte faz-me lembrar um filme do Terry Gilliam, não é? Com a ceifeira, não é? Com a ceifa, não é? A imagem clássica da morte. Exatamente. Não é? Ora, eu então vou explicar como é que eu entrei em contacto com este filme. Telefonaste-lhe? Claro. Eu descobri este filme numa prateleira de um videoclube em que se chamava Cemetery Man, era o nome oficial do filme. Então, eu aluguei este filme a pensar que ia ver um filme de zombies normal. Estamos a falar de um filme tipo aquele Regresso dos Mortos-Vivos, etc. Ora, o que eu descobri é um filme completamente original, porque isto primeiro de tudo é baseado numa banda desenhada muito famosa que se vendia nos quiosques, que é o Dylan Dog, que depois foi adaptado para um filme que é tipo uma bosta do caralho. Sim. Com o Super-Homem, não é? O ator que fez do novo Super-Homem. Mas, muitos anos antes, foi feito este filme. Tem o Rupert Everett, porque os desenhos originais da banda desenhada eram baseados na figura do Rupert Everett. E quem não leu esta banda desenhada, eu recomendo vivamente que leia, porque são histórias mágicas. Dylan Dog do Tiziano Sclavi. Exatamente. Fogo. São histórias maravilhosas porque conseguem misturar uma série de elementos clássicos de terror, da figura do lobisomem, de fantasmas, etc., com um universo surrealista e mágico que é maravilhoso, poético. Quase lynchiano. Sim, eu diria que é lynchiano em muitas coisas, mas acima de tudo, o que se passa é que este filme é profundamente poético. O título em italiano é Della Morte dell'Amore e o filme é uma espécie de um ensaio sobre o amor e sobre a morte. E quem está à espera de ver um filme de zombies tem lá os elementos todos. Tem mulheres nuas, tem cabeças a rodos, há maminhas espalhadas por todo lado. Há um par de mamas que é capaz de ter os maiores alvéolos os da atriz Ana Falchi. Alguma vez postos em celuloide, não é? Exatamente. Verdade. Muita sexploitation. Mas quem tiver 2 dedos de testa vai perceber que nas entrelinhas está um filme maravilhoso, uma mensagem fantástica e muito difícil de transmitir, que no fundo transmite
uma emoção muito particular, é um filme com um ambiente muito particular, não, é muito difícil descrever Eu por acho palavras. que o subgénero gore foi o género que se teve que inventar para os filmes que conseguem reunir comédia com terror, não é? Acho que este filme enquadra-se de alguma forma no género gore, não é? Sim, eu diria que sim, tem todos esses elementos, mas se eu tivesse de falar sobre o filme, eu não diria que é uma comédia, embora quem veja o trailer provavelmente fique, ok, isto é um filme gore e é uma comédia, mas não o é. filme tem muito humor à mesma. Sim, tem muito humor, mas eu diria que talvez o filme mais próximo em termos de espírito que eu tenha visto é As Aventuras do Barão Munchausen. Do Terry Gilliam. Exatamente, que aliás, o realizador deste filme foi assistente de realização nas Aventuras do Barão Munchausen e trabalhava também muito com aquela pandilha do cinema italiano dos anos Dario Argento. 80. O Dario Argento, o Lamberto Bava, essa gente toda associou-se ali e ele trabalhou nessa altura, muito. Mas ele conseguiu misturar uma série de coisas que fazem com que ele tenha conseguido fazer este filme, que no fundo é um milagre. É muito difícil fazer um filme assim. Escrevi que isto é um curioso caso que mistura o humor gore de Peter Jackson, dos tempos do Brain Dead, com o surrealismo de David Lynch. E o resultado ainda hoje nos levanta alguma discussão sobre o que raio se passa neste filme, que começa por parecer uma história de terror ao estilo do Evil Dead, mas pouco a pouco entra dentro do território do abstrato. Nós ainda não falámos aqui do que é que narra a história, não sei se queres explicar como é que o filme começa, não é? Neste caso aqui há um aumento muito gradual do universo que ele quer criar e consegue criar no final. Na verdade o Daniel estava a fazer um resumo do filme daqueles que podia estar numa contracapa, que estava perfeito. Sim, eu só vi o filme uma vez. E a sensação que me passou é que há ali muito texto nas entrelinhas, ali aquilo é uma metáfora de qualquer coisa, mas eu não cheguei lá e esperava que tu, sendo fã do filme, me ajudasses a perceber o que é que se poderia estar ali a passar que não fosse o evidente. Tive exatamente a mesma sensação ao ler a banda desenhada. Eu na verdade queria muito ler a banda desenhada e não conseguia porque só a encontrava em italiano. Eu infelizmente não falo italiano, então vi os bonecos. Mas depois saiu uma edição da Dark Horse que é um compêndio com todas as histórias, com muitas das histórias traduzidas em inglês e dá exatamente a mesma sensação do que o filme. E o que se passa com os filmes que de facto são ótimas metáforas para alguma coisa é que são muito difíceis de explicar, é muito difícil explicar exatamente o que é que funciona ali, é muito difícil de explicar o que é que faz com que o 2001 seja especial, acho eu, não é? O que é que faz com que aquilo não seja um filme de ficção científica, normal? Então achas que o filme sugere mais do que aquilo que realmente quer transmitir? É apenas vive da sugestão, é isso? Eu acho que vive da sugestão e vive de uma série de questões que são essenciais para o nosso processamento emocional e humano, que é o amor e o medo da morte, não é? Eu acho que um bocado a história dos mortos regressarem, dele ter de lidar com isso da maneira mais clássica, com tiros na cabeça e com decapitações. E há lá uma frase que eu adoro especialmente, que é: para de matar os mortos. Claro. Fantástico. Mas era o trabalho dele, né? Eles voltavam uma semana depois, não era? Sim. A responsabilidade deles tinha que estar ali para eles não saírem do cemitério. Sim, tinha que dar assistência. É um trabalho sujo, mas alguém tem que o fazer. É um filme ambicioso nesse sentido, é que eu acho que consegue transpor essa barreira que não é um filme de terror, não é uma comédia agora, não é um drama psicológico, é uma obra de arte este filme, porque se vocês virem bem, mesmo a cena de amor, aquilo é baseado num quadro do Magritte, naquele no beijo, não é? Isto é só um exemplo, porque eu acho que todo o filme está construído dessa maneira, não é? E mesmo também a relação de amizade que ele tem com o Nyagi, não é? Que é aquele... Parece o Renfield. É o Igor. Puro entretenimento, basicamente. Eu não sei se vocês sabem, mas o filme foi gravado num cemitério real, mas que já não estava ativo, por assim dizer, já não enterravam mortos lá. O cemitério é muito português. O aspecto do cemitério, não é? As próprias campas, aquilo podia ser aqui. Latino, é de alguma forma latino, não é? Exatamente. Mas é especialmente bonito o cemitério, de facto. O cemitério é real, foi um cemitério ativo. Quando foi rodado já não enterravam lá pessoas, mas continuava com as sepulturas. Houve uma cena que foi filmada num jazigo e houve um dos membros da produção que levou algumas ossadas como recordação para casa. Não sei, devia ter algum fetiche especial, ou então o cão não tinha, se calhar não teve tempo para ir comprar a ração para o cão e então resolveu levar dali algumas coisas. Conclusão, ele no dia a seguir
trouxe as ossadas de volta, dizendo que durante a noite tinha sido atormentado por um fantasma que lhe tinha dito porque ele tinha que devolver os ossos. Eu não percebo. Filmes como este, O Exorcista ou o Poltergeist, há sempre histórias dessas. Exatamente. Sim, por mas sabem bastidores, porque é que eu uma não coisa. acredito nisso? Então, Porque eu tenho um amigo, que é músico, que roubou um osso da Capela dos Ossos. e não lhe aconteceu nada. E nunca lhe aconteceu nada. Acho que o pai dele encontrou aquilo na mala do Pode carro. ter sido apenas o cúbito, não é? O cúbito se calhar não fazia tanta falta. Agora aquele senhor se calhar foi mais ganancioso, não é? Levou um crânio humano e Mas esses aí não sei são a quantidade dos de piores. ossos que levou. Este filme teve muito pouca expressão, tanto no seu lançamento em Itália como posteriormente nos Estados Unidos, em 96, onde foi então lançado com o nome de Cemetery Man. No entanto, ganhou seguidores de culto. Um deles, para além do Filipe Melo, foi o Martin Scorsese, que considerou este Exatamente. um dos melhores filmes italianos da década de 90. Sim, Uau, boa referência, é olha, verdade. É verdade. Sim, Fantástico, não é? o que eu posso dizer é que essa história de ter sucesso ou de não ter sucesso, meu, já repararam nessa história dos italianos que tentam fazer bons filmes e depois os americanos chegam e estragam aquilo tudo? Olhem, eu Era Uma Vez na América, melhor banda sonora da história, nem sequer entregaram a papelada para ser nomeada para os Oscars. O Era Uma Vez na América, só a história da edição desse filme é que o filme estreou sem a música do Ennio Morricone com 90 minutos. Exato, A versão edição cronológica ainda por Exatamente, cima. exatamente. Pá. Foi proposto, uma editora americana propôs à produção fazerem o casting ao Matt Dillon, que na altura pá, tinha bastante visibilidade, que era para ele interpretar então o personagem principal do Dell'Amore e della Morte e então editarem o filme nos Estados Unidos, mas a produção não alinhou, optou pelo Rupert Everett, e então a editora deixou de ter interesse na produção. O Rupert Everett quis, depois deste filme, ganhou, não por causa deste filme, mas depois deste filme ganhou alguma popularidade como ator nos Estados Unidos, e ele expressou o desejo de participar num remake com mais orçamento. Claro, quem é que não queria? Pois claro, é que a questão Mas é... acho que ele fez um pressingzinho para que isso acontecesse. O mas, Dolph Lundgren também detestou entrar no Masters of the Universe e agora já diz que se quiserem fazer um remake ele dá uma perninha também, portanto faz um cameo. Como é que alguém pode não gostar do Masters of the Universe? É um filme tão bom, não é? O Iman não gostou. O realizador, o Michel Soavi, em 2011 disse que queria filmar uma sequela em grande, mas já vamos em Em HD? 2015 e epá, ainda ninguém viu nada, não é? Eu por acaso achei graça que eu estive a pesquisar algumas coisas sobre o Rupert Everett, e ele queixou-se, isto é a título de curiosidade, ele assumiu-se homossexual. Sim. E estava-se a queixar, precisamente, arrependeu-se de o ter feito. Sim, mas os papéis dele, a carreira dele entrou em colapso desde a altura em que ele se assumiu, não é? Pronto, e ele acusa precisamente isso, ele arrepende-se de ter assumido porque acha que isso prejudicou a sua carreira como ator. Opa, Curiosamente, arrepender-se de ter quando assumido. Olha o Gosha, 60 mil euros por mês. Não me lixe. Exatamente. Mas as notícias Exatamente. que apareceram no topo do Google foi quando ele agora em 2012 eriçou a opinião pública em Inglaterra quando disse que era contra a adoção de crianças por casais gay. É um caso Claro, curioso, lá, homossexual. ele teve que reaparecer de alguma maneira, não é? E isso era um assunto que iria gerar polémica de alguma forma. Eu acho que ele não está a fazer as coisas bem, de acho. Então, está maluco, Ele colou-se à Madonna durante algum tempo, porque a Madonna, durante uma fase dos espetáculos, dos concertos dela, ela sempre teve dançarinos homossexuais, não é? E então Toda ela a sempre gente sabe que a Madonna é uma diva. Exatamente, e uma referência até para os... Transexuais e travestis, caralho. Exatamente, que fazem playback. Não é transexuais e travestis, é só travestis. Mas podem ser as duas coisas, desculpa lá, mas tu... Não é bem a mesma coisa, acho eu. Alguém que me esclareça, por favor. Ok, olha, um transexual pode não ter pizza. Um travesti tem pizza, mas veste-se mulher. Acho Exatamente. que é isto. Um travesti é um homem E um que se veste travesti mulher. não tem que ser transexual necessariamente é um homossexual, homem, hein? é um homem ou mulher que quer mudar de sexo. Ou que mudou de sexo, ou fez uma operação. Exatamente. Estás a ver como sabes? O Daniel não quer revelar, mas ele... Não, mas isso chateia-me a questão do Rupert Everett, porque eu acho que se uma pessoa tem essa inclinação, caraças, tem mais é que lutar pelos direitos que são medievais hoje em dia, a forma como as coisas Isso faz-me estão lembrar organizadas. aquela história do judeu que era nazi, que era neonazi, ou essas... faz-me um bocado lembrar essas cenas. Este filme fez parte do cartaz do Fantasporto em 96, sabiam? Olha, não sabia dessa história, não. Não sabia também. Pronto. E então, foi um sucesso? Eu não faço ideia, mas queria aqui dizer que, também na minha pesquisa,
reparei que não existem coincidências. E isto porquê? Porque existe uma BD, uma banda desenhada portuguesa, que possivelmente foi beber à fonte do Dylan Dog para tirar algumas ideias. Será o Dog Mendonça e o Pizza Boy? Por acaso, temos cá o autor. Já viste? Que coincidência. Explica lá então se isto do Dylan Dog e do Dog Mendonça é mera coincidência ou se... Daniel, claro que não é. No Dog Mendonça e Pizza Boy, o princípio que nós tínhamos, quando começámos a fazer esta banda desenhada, era fazer um tributo e uma homenagem direta a todas as coisas que nos tinham apaixonado na nossa infância e juventude. E eu, sendo uma criança dos anos 80, fiquei muito fascinado pelos filmes que se faziam nessa época, que são filmes que misturam muitas vezes terror com humor, que é uma combinação dificílima. E também alguma banda desenhada que eu gosto imenso, alguma mais recente como o Hellboy e obviamente o Dylan Dog, porque nessa banda desenhada eu encontro tudo aquilo que me apaixona no género. Digo, é como tu dizias, é uma combinação de todos aqueles elementos que me metiam medo quando eu era miúdo e que são muito mais imediatos, como zombies, mas ao mesmo tempo tem esse grau de abstração e de espaço para uma pessoa tirar as suas próprias conclusões que me parecia que transcendia um bocado o género do horror para entrarmos no domínio da poesia. Então, onde é que eu quero chegar? Esta banda desenhada também não é um acaso que nas primeiras histórias desta compilação da Dark Horse o Dylan Dog vai ao cinema e está a ver o lobisomem americano em Londres. E depois, umas histórias à frente, tens um plano que é exatamente igual ao Dawn of the Dead. Então, nós temos estas pessoas que fizeram coisas maravilhosas. Temos o Jorge A. Romero, que é um tipo que tem os seus 70 e poucos anos, está a viver no Canadá, que é casado com uma empregada do Marriott e que é uma pessoa que é responsável por ter mudado a imaginação das pessoas. Quer dizer, toda a gente sabe o que é um zombie, sabe quais são as regras para matar. A pessoa que inventou isto está viva. É tipo, temos o Bram Stoker ou a Mary Shelley e está viva e não... E como é que isto não é devidamente celebrado, a mim de vez em quando assusta-me. E que continua a fazer sequelas do filme original, não é? Já não com o mesmo sucesso retumbante, mas... Sim, mas não é fácil para ele. Não é fácil para ele fazer filmes hoje em dia, porque se ele não quer fazer um filme de zombies, não o deixam fazer. Não tem dinheiro para fazer. Não é uma pessoa que tem o poder financeiro de Spielberg, não é? Já fizeram já houve alguma coisa parecida com uma oferta para transportar o Dog Mendonça para cinema, ou nem por isso? Eu na altura há uns tempos ouvi um rumor que o Uibol tinha feito uma oferta. Isso é verdade. Mas isto é mito ou aconteceu mesmo? Isso é pura verdade. Por favor, não destruas. Conta. O que se passou foi que eu de facto recebi um mail do Uibol porque a pessoa com quem eu tinha trabalhado na curta-metragem I'll See You in My Dreams, nos efeitos especiais, tinha enviado o argumento ao Uwe Boll porque eram amigos pessoais e curiosamente o Ron Perlman leu o argumento do Dog Mendonça. Isto é verdade. Parece uma ele era um excelente Dog Mendonça, não é? Pois era. O Dog Mendonça está bem porque o Dog Mendonça, olha, obrigado, é um rip-off do Hellboy, do Dylan Dog e todas estas coisas. Está tudo à volta, caraças. Vai lá tudo parar. Mas a verdade é que o Ron Perlman leu aquilo, mas cagou de alto porque não há uma produção, nós não temos uma produção. O Uwe Boll queria que aquilo fosse filmado em inglês e a verdade é que depois a coisa acabou por não acontecer, naturalmente foi em fade out. Mas o que eu sim sei é que esta banda desenhada é efetivamente uma maneira de manter viva à nossa pequena escala e à minha pequena escala a herança que nos deixaram estes gigantes e que eu espero e nós estamos que aqui para ajudar a perpetuar, portanto eu como o Daniel compramos os 3 livros, certo Daniel? Sim, eu tenho o pacote, foi-me oferecido o pacote especial que vem com os 3 volumes do Pizza Boy. Vem ainda com uma t-shirt, vem ainda com aquela edição da Dark Horse. Fantástico. Sim, mas tu esperaste que eles saíssem os 3. Eu fui comprando à medida que foram saindo. Pronto. Okay. Qual dos dois é que é mais fã? Qual dos dois é que é mais fã? Eu fico contente, acima de tudo, por podermos ter a oportunidade de falar sobre estes filmes e sobre estas coisas, porque são pessoas com uma imaginação tremenda e pessoas que fizeram coisas maravilhosas e que muitas vezes caem no esquecimento. E toda a geração de 70 e 80 foi beber estas fontes, não é? E assim, meus amigos, se criam comunidades. Exatamente. E amizades. Bem, Daniel, há mais alguma coisa que queiras perguntar? Pizza Boy 4, vai acontecer ou nem por isso?
Não, já acabou. Pronto, ok. resposta mais direta do que esta, não há. Sim. Foi um prazer ter o Filipe Melo novamente aqui connosco. Muitos Ok, abraços para rapaziada. vocês e para todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. Adeus. Adeus.